Hello people, aqui quem fala é a Queen Blackjack e continuamos a nossa saga, né? Estamos aqui novamente na mesa da Stake, onde é a Infinity Blackjack, valor mínimo de R$1. E como a gente está com aquela saga de levantar os R$20, vamos fazer a alavancagem. Então, como de costume, já cheguei na mesa, né, analisando a mesa, já estava analisando um pouco antes de gravar o vídeo, e aí eu recebi alguns gatilhos de algumas possíveis entradas, né, essa por exemplo, pagou 21 mais 3, 21 mais 3 significam que as 3 cartas principais, elas saíram com o mesmo naipe, então a dealer faz um 20, e só ganhou quem apostou na lateral mesmo, só conseguiu fazer esse lucro. Tem a entradinha normal de 3 na aposta principal, R$1 em cada lateral. Com o passar do vídeo e a banca for aumentando, vão aumentar também as entradas iniciais e também as laterais. Então a gente sai com um valete, a dealer sai com 3 e a gente sai com uma dama. Então eu tenho 20, a dealer tem um 3, então não tem necessidade de eu splitar. Tem gente que vai splitar, mas na jogada passada, ela tirou muitas cartas baixas, então provavelmente ainda tem carta baixa no baralho, então não é tão inteligente tirar agora, fazer o split, né, ó. Quem splitou ficou com 14 em uma mão, e provavelmente vai pedir novamente, né, 14 e bustou. Pelo jeito foi só uma pessoa que... ela pode ter puxado um 14 em uma mão e ficou com 20 na outra. A dealer faz 17, 11, 15 e a dealer busta. Então olha o tanto de carta baixa que ainda tinha nesse baralho. Então aí a gente tá com um green, conseguimos lucrar R$1. Então eu vou adicionar esse R$1 aí que a gente lucrou na nossa aposta principal. E a gente vai seguir jogando, né? Então a dealer sai com 3 novamente, a gente sai com um rei e um valete de copas, pegamos uma lateral ali, porque as 3 cartas principais são cartas de copas. Então a gente pegou ali, né, o 21 mais 3, que a gente fez um flush. Não vou dividir novamente, vou continuar quietinha com os meus 20, não senti necessidade de splitar. Até porque o 3, ele com o 8, ele fica perigoso, porque forma um 11. E como eu não tenho noção ainda, tá saindo carta média, saiu um 7, saiu um 9, eu não sei se ela tava com 8. Aí nesse primeiro momento, né? Então novamente ela busta, e aí eu percebi que faltava pouco pra gente bater a nossa meta. Mas... é aquela coisa, eu tive uma sequência de 2 greens, então não era pra eu apostar. Continuei apostando. Não aumentei a bet, continuei com a bet inicial ainda, porque eu queria saber se pagasse mais essa sequência, como a gente pegou a lateral, então ia ajudar a gente a fazer a alavancagem, né? Aí o sinal estava um pouco ruim, a gente saiu com 12 e ela saiu com 7, então eu não tinha certeza se ainda tinha um 8 com ela, ou se o 8 ia vir, então eu achei melhor pedir. E aí, com isso, a gente bustou, né? O 9 tava com ela. E na sequência do 9, ela também busta. Quer dizer, se eu tivesse parado no 12, ela ia bustar. E a gente ia ganhar. Só que aí, eu repeti a bet pra gente tentar fazer o nosso lucro, né? Aí, até então... eu tava perdendo R$1 do que a banca que eu comecei. Então a gente saiu com valete, ela saiu com 4 e a gente saiu com 3. Aí eu percebi que as cartas não estavam tão a favor nem da gente nem dela. Tava tudo pra boost. Estava muito intercalado as cartas, então tava fácil boostar. Então eu resolvi não pedir para não correr o risco de boostar. E eu parei com esse 13. Se eu tivesse pedido, a gente faria 18. E seria muito bom também ficar com um 18 contra um 4. Já que o 4 é uma carta que é fácil de a gente perder para ele. Se ela tiver um 5, tá vendo? Ela tinha um 5, fez um 9, puxou o 12 e ela bustou. Então não precisei arriscar pedindo carta e aguardei ela bustar, né? Nesse caso ela bustou.
Então, eu achei melhor a gente repetir a bet para ver se ia pagar essa sequência de vitórias, já que eu tava com a certeza que ou eu ou ela ia bustar, né? A gente ia bustar. Aí a gente saiu com um 10 contra um 7. Aí eu fiquei pensando se eu dobrava, se eu só pedia. Aí eu resolvi só pedir. Por quê? Como tá vindo cartas intercaladas, ela poderia me puxar ali um 3, um 5, um 4. E aí, no caso, ela puxou um 9. Quer dizer, se eu tivesse dobrado, daria bom. Mas como tá saindo muita carta baixa, mesclada com carta média, se ela tivesse um 4 ali, poderia dar ruim pra gente. Então eu aguardei o boost e não veio, a gente fez um push, a gente empatou, no caso, né? Aí eu falei, bom, já que a gente tá nesse empata aí e desempata, vou ir pra nossa bet maior. Vou arriscar os R$8 aqui, né, no caso 12, pra gente voltar ou a gente lucrar rapidamente e sair da mesa, porque essas mesas elas têm armadilhas, elas prendem você na mesa, e aí quando você pensa que não, você perde muito. Então a gente tava com um 9 contra um 10, eu pedi, né, pagou uma lateral ali, que é o Hot Tree, somando nossas 3 cartas dá 19, e a gente ficou com 17. Tava vindo par, mas o par não tava vindo certinho pra gente, eu tava um pouco em dúvida, achei melhor parar no 16, porque na minha cabeça ela tinha 20 ou ela ia estourar, né? Aí eu resolvi esperar um pouquinho pra ver o que ia acontecer, né? No caso, quem pediu bustou. Então foi uma boa decisão não ter parado, mas não mudou muita coisa, porque ela tinha 20 de fato, entendeu? Então assim, achei melhor repetir a bet, não arriscar muito pra gente não perder essa banca, né? Então é importante a gente manter sempre a gestão de banca e só apostar com aquilo que realmente não vai fazer falta pra gente. Cassino não é renda extra, é diversão. Então eu resolvi apostar e quase que a gente pegou um flush, que é a sequência de carta, veio faltando um 7. Eu não sabia se esse 7 estava com ela, se ia puxar o 7, na outra rodada saiu bastante 7. Então eu parei com 17 mesmo, aí ela fez um 14 e ela bustou. Então assim, deu certa jogada, sem comprometer muito a nossa banca. Repeti então, né, pra ver se a gente conseguia pegar uma sequência de vitórias, né, e não comprometer tanto a nossa banca, né, já que a gente já tava um pouquinho abaixo do que a gente começou. Então se a gente ganhasse esse, a gente só ia voltar porque a gente já tava, né. Aí no caso a gente ficou com 11, ela contra um 5, eu não pensei 2 vezes e dobrei. Melhor oportunidade para dobrar seria contra esse 5 aí. Eu poderia ficar um pouco ociosa, porque não tava vindo muito 10, mas ó, fizemos o 21. Então, aí eu já fiquei um pouquinho preocupada, mas aí ela bustou. E aí, foi muito rápido, a gente conseguiu bater a meta. Em menos de 10 minutos, a gente conseguiu bater a nossa meta de 10%, mas olha o tanto de jogadas que a gente teve que fazer. Então, é um conselho que eu dou pra vocês. Se forem jogar, joguem com aquele valor que não vai fazer falta. Se eu tivesse ido nessa jogada aí, ia dar muito bom. A gente ia pegar uma lateral. Mas é como eu digo pra vocês, né? Estou jogando por diversão. Então vamos lá, né? Como de costume, colocar o que a gente passou da nossa meta no cofre, né? Pra gente não perder o controle da nossa planilha que a gente tá fazendo, certo? Então eu fiz o cálculo lá e deu 1,75 que a gente passou. Então eu vou colocar no cofre para aquele objetivo de quando a gente derrete, né? Quando derrete, a gente tem aí agora R$8,05, que é um valor a mais do que os 10% ao dia que a gente conseguiu. É o que eu aconselho vocês. Não comprometam a banca de vocês para depois vocês não ficarem frustrados com os valores que forem perdendo. Então agora a gente vai lá para a planilha. Então aqui na nossa planilha eu coloquei o valor final de R$125,53, né? Coloquei aqui a cor verde,
porque a gente tá no 3º dia de green seguidos, isso é muito legal. Nossa metinha tá sendo fácil de ser batida, não é uma meta muito arriscada, mas conforme for subindo a banca, os valores também vão sendo aumentados, né? Então a gente tem que prestar atenção também nisso. Aí eu não sei porque eu quis fazer a conta, né? Era só eu ter colocado 1,75, mas alguma coisa deu na minha cabeça de eu querer fazer a conta pra ver se tava de fato certa, né? Essa planilha, se vocês quiserem, eu consigo disponibilizar ela pra vocês. Eu mesma que fiz, não é nada muito... não é nada difícil, né? Eu fiz bem rapidinho ali só pra ter um controle mesmo. Conseguimos bater a meta certinho. Aí eu também já vou colorir. E é isso, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu fui. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever, compartilhar. Aperte o sininho para as notificações. Fui!